Quem perde o Espírito Santo pode receber novamente? Olha, esse vídeo está extraordinário, não só para você aprender, mas para você ensinar outras pessoas também, ensinar os seus filhos, ensinar a sua família. Daqui a pouco a palavra-chave, tem orado de madrugada, tem orado todos os dias. Se você ainda não recebeu o Espírito Santo, não se preocupe, você vai receber. Fique calmo, fique tranquilo, não perca a sua paz. Se você já foi batizado, dê o seu testemunho. E você que ainda não foi renovado, você vai ser, porque esse é o objetivo de nós estarmos aqui gravando, orando e ensinando você, tá bom? Eu quero que você já se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para você ser lembrado do próximo vídeo que nós estaremos postando e não se esqueça de dar o joinha, o seu like aqui, que é muito importante para que esse vídeo venha alcançar outras pessoas. Eu queria responder uma pergunta. A pessoa perguntou: o que fazer quando você está com aparência de viva, mas está morta espiritualmente? Ora, isso é um esfriamento espiritual, tá? E é por isso que algumas pessoas não conseguem se levantar, porque elas acreditam que não tem mais chance para elas. Você vai se aquecer espiritualmente. Você vai jejuar, você vai orar, veja os nossos vídeos, medite na palavra, faça a oração particular com Deus, sem força, sem vontade, e você vai começar a se aquecer novamente, tá? Você vai reviver espiritualmente. Se lembra dos ossos secos? Foi perguntado: Senhor, pode reviver esses ossos? O Senhor perguntou. E o profeta Joel disse: o Senhor sabe. E ele disse: profetiza que eles vão reviver. E você pode estar morto espiritualmente, mas você vai reviver. Eu profetizo agora nesse vídeo que você vai reviver, você vai receber vida através do Espírito do Deus Altíssimo. Uma outra pergunta: quem fuma pode receber o Espírito Santo? Não. Por quê? Porque uma pessoa que fuma, ela ainda não se libertou do espírito do vício. E não tem como o espírito do vício habitar junto com o Espírito Santo. Então, primeiro ela se liberta e depois ela recebe o batismo com o Espírito Santo. Mas isso vai acontecer, eu tenho a mais absoluta certeza disso, tá? Voltando à pergunta do nosso vídeo: quem perde o Espírito Santo pode receber novamente? Veja só, nós temos um exemplo na Bíblia de Jonas, o profeta Jonas, que Deus deu a ele uma direção para anunciar a palavra, para ele ir para uma cidade, e ele foi para outra, desobedecendo a Deus. Deus diz para ele: olha, você vai anunciar a minha palavra em Nínive, você vai salvar o povo de Nínive, mas ele decidiu ir para Tarsis, uma outra cidade, que aliás hoje é a Espanha, né? A Espanha, a Tarsis nos dias, naquela época, e ele foi para lá. Ora, o que aconteceu com ele? Ele foi tragado no meio do caminho por um grande peixe. Imagine você, tragado por um grande peixe. Penso que após o grande peixe engolir a Jonas, ele pensou que iria morrer, porque ele estava no fundo do poço. Mas Deus o salvou da barriga do peixe, que teria sido a sua morte na certa. Então, já mostra aí um sinal. Jonas estava em rebelião, estava desobedecendo uma ordem direta de Deus, mas com Deus ele foi recuperado, porque o nosso Deus é misericordioso. Deus disciplinou o profeta para que ele tivesse uma nova oportunidade de cumprir os seus propósitos diante de Deus. Então, as misericórdias do nosso Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos. Isso está escrito na Bíblia Sagrada, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, tá? Pela misericórdia de Deus, nós não somos destruídos. Então, você vê que Deus teve misericórdia dele e o abençoou. Nós temos um outro exemplo na Bíblia, que foi o profeta Jeremias. Quando Jeremias narrou essa história, ele sabia o que estava falando, porque a nação de Israel, ao longo da história, abandonou diversas vezes a fé no Deus verdadeiro, passaram a adorar outros ídolos, né? Passaram a seguir o costume de outras nações, mas a palavra de Deus, ela mostra que Deus teve misericórdia do povo e recuperou o povo. Recuperou. Deus fez isso. Você sabe, quando você vê esses exemplos na palavra, você vê que o nosso Deus, ele não vê como os homens vê. Às vezes os homens perdoam, mas não esquecem. Às vezes nem perdoa, mas Deus perdoa e esquece. Antes da morte,
da ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus, o que aconteceu? O Espírito Santo, ele tinha um relacionamento de ir e vir com as pessoas. Por exemplo, no livro de João, se nós abrirmos aqui a Bíblia, João, no capítulo 14, algo impressionante, versículos 7 e 8, diz assim a palavra do nosso Senhor: se vós me tivesses conhecido, conhecereis também o meu Pai. Conhecereis o meu Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto. Quer dizer, ele disse, olha, se vocês conhecessem o meu Pai, como Jesus coloca aqui, se vocês tivessem me conhecido, vocês iam conhecer meu Pai. Então a pessoa, ela conhece a Jesus e recebe a presença do Pai na vida dela. O Espírito Santo, ele habitou, por exemplo, com Saul, o rei Saul, mas depois ele se retirou de Saul, porque Saul saiu dos caminhos. Ele entrou depois no rei Davi, mas depois que o rei Davi pecou contra Deus, desagradou a Deus, ora, o próprio rei Davi ficou com medo de perder o Espírito de Deus, medo do Espírito de Deus se retirar dele. Nós vemos isso no Salmo 51, eu posso compartilhar com você, no versículo 11. Salmo 51, versículo 11, ele fala assim, depois você confere também na sua Bíblia, ele disse, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Então ele ficou com medo de perder o Espírito Santo, tá? O Espírito Santo veio, por exemplo, a Bezalel para capacitá-lo a produzir o que era necessário para o tabernáculo, por exemplo, está lá em Êxodo 31, mas isso não é descrito como um relacionamento permanente, tá? Do Espírito Santo. Só que depois que Jesus foi elevado aos céus, o Espírito Santo passou a habitar permanentemente. Ele disse, eu vou, mas eu enviarei o Consolador que estará convosco todos os dias, lembra? Até a consumação do século. Então, a habitação permanente do Espírito Santo é um cumprimento da promessa de Deus que Ele estaria conosco e nunca nos abandonaria. Nunca nos abandonaria. Enquanto o Espírito Santo não nos abandona um cristão fiel, é possível que os pecados apaguem o Espírito Santo. Está lá em Tessalonicenses. O Espírito Santo ele pode ser apagado. É possível que o Espírito Santo se entristeça. Está lá em Efésios, dentro da pessoa. O pecado sempre tem consequências no relacionamento da pessoa com Deus. Sempre tem consequências. O pecado atrapalha a comunhão com Deus. Isso é novidade para ninguém. Mas ele apaga o Espírito Santo em nossas vidas. Isso que é perigoso. Por isso é tão importante que confessemos os nossos pecados e tenhamos um coração limpo, puro e lavado na presença de Deus. E eu quero terminar respondendo a pergunta do vídeo. Aliás, quero já dar a palavra-chave, ungir. Escreva o seu nome e ponha na frente a palavra ungir. É a assinatura de hoje do nosso vídeo. E respondendo, quem perde o Espírito Santo pode receber novamente? Pode. Pode. E a palavra diz em Ageu, capítulo 2, versículo 9, que a glória da última casa será maior que a primeira. Ele vai fazer coisas maiores, novas, extraordinárias, grandiosas na sua vida. Então, se você perdeu o Espírito Santo por alguma razão ou motivo, fique em paz, você vai recebê-lo novamente e a glória da última casa vai ser maior que a primeira. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para você se lembrar dos próximos vídeos que nós estaremos postando aqui. Não se esqueça de dar o seu like, é o joinha, que vai fazer com que esse vídeo alcance outras pessoas também. E eu quero que você seja mais e mais abençoados. A todos que nos assistem sejam abençoados. Seguimos na nossa missão, 21 dias, todos os vídeos, compartilhando, absolvendo do Espírito e meditando na palavra de Deus.